Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo aqui no dia de hoje. E antes de entrar no conteúdo, eu quero te dar dois recados muito importantes. O primeiro deles é que você pode garantir a sua vaga no curso expresso de introdução aos polímeros. Para isso, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, está lá descrito como o acesso ao curso de introdução aos polímeros. Então vai lá, clica no link, segue todas as instruções que você vai encontrar para garantir a sua vaga e me encontrar lá dentro da área de membros, onde você vai conhecer tudo a respeito do mundo dos polímeros, tá certo? O segundo recado é que já está valendo o super desafio do plástico. Também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você saber as regras exatamente do que se trata, como é que ele funciona, tá? Mas basicamente ao longo dos meses de junho, julho e agosto, participando aqui do canal, deixando comentários, baixando conteúdo, enfim, tendo uma participação ativa, vai lá nas regras do desafio que você vai entender tudo direitinho. Você pode acumular pontos e os vencedores aqui, as pessoas que mais acumularem pontos nesse desafio, vão concorrer a prêmios incríveis. Então tá na hora de você participar aqui do desafio se você quiser. Legal? Então, agora eu quero aproveitar o vídeo de hoje para responder mais uma pergunta, dessa vez de dois assinantes aqui do canal, o Ronaldo Moraes e o Bruno Reis, que os dois fizeram uma pergunta a respeito do escalonamento, né, de vários parâmetros do processo de injeção, como o escalonamento da injeção, ou o que a gente chama de perfis de injeção, escalonamento de recalque, que a gente chama de perfis de recalque, tá certo? A gente pode, na verdade, fazer muitos escalonamentos, usar perfil para muitos dos parâmetros do processo de injeção, e eu vou responder a sua pergunta, Ronaldo e Bruno, com relação a dois perfis muito importantes do processo de injeção, que são os perfis de injeção propriamente dito e o perfil de recalque. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do perfil de injeção e no próximo vídeo eu vou falar a respeito do perfil de recalque. Perfeito? Muito bem. Antes da gente entrar no assunto, é importante você saber que eu preparei um PDF que descreve aí a mecânica de todo esse processo, né, de todo do que é o perfil, o escalonamento de injeção, e você pode baixar esse documento para aprofundar o seu conhecimento e também para acumular pontos para o super desafio, bastando para isso se cadastrar na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir, e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra na mensagem, clica no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro e você vai ter acesso imediato ao download desse PDF. Se você já está cadastrado na minha lista e quer fazer o download, segue o mesmo procedimento. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botão que está embaixo da janelinha que você está assistindo, deixa seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você vai ser direcionado imediatamente para o download. Preste atenção que se você levar mais de 1 ou 2 minutos para receber o meu e-mail, ele pode ter ido parar na sua caixa de spam, então vai lá dar uma olhadinha se isso não aconteceu. Embora eu tome uma série de medidas para isso não acontecer, um outro caso pode passar, tá certo? Muito bem, então falando especificamente hoje a respeito do perfil de injeção, o que é perfil ou escalonamento da fase de injeção e quando ele é usado. Para a gente começar a entender, né, e antes, obviamente, de dizer para que ele serve, é importante saber como ele funciona. Tá? E para começar a te explicar como funciona o perfil de injeção, eu quero fazer primeiro uma comparação aqui com você. Você já usou uma mangueira de água, e você já quis, em algum momento, fazer com que esse jato de água chegasse mais longe? Pois bem, qual que é o procedimento que você adotou? Muito provavelmente, se você é como eu, você tampou um pouquinho o orifício de saída ali da mangueira, você reduziu o diâmetro da saída de água. Com isso, você aumentou a velocidade da saída de água e esse jato conseguiu chegar mais longe até o alvo que você estava querendo atingir. Não é? O que acontece nesse caso? Né? Esse é um fenômeno, é uma lei da hidrodinâmica, aí, da mecânica dos fluidos, né? Que quando você tem uma vazão constante de um determinado fluido passando por uma tubulação, né? Ou seja, o volume desse fluido é constante, ou a massa desse fluido é constante, que está sendo transportada, que está fluindo por essa tubulação. Se por acaso houver uma diminuição no diâmetro dessa tubulação,
a velocidade, para que tudo permaneça em equilíbrio, a velocidade ela vai ser aumentada. E o contrário também é verdadeiro. Se você tiver um aumento no diâmetro dessa tubulação, a velocidade vai ser diminuída para manter todas as coisas em equilíbrio. E na moldagem de plásticos é basicamente isso que acontece. Assumindo que a gente não tenha o escalonamento de injeção, a unidade de injeção ela envia uma quantidade, uma vazão de material constante para dentro do molde. E esse fluxo de material ele vai percorrer todos os caminhos do molde, inclusive as cavidades. Eu vou botar aqui na tela para você uma imagem que representa exatamente isso que eu quero te mostrar, tá? Então tá aqui na tela agora, você está vendo o desenho, a representação de uma cavidade, né? A gente tem aqui a cavidade do molde, tá? O pontinho de injeção e aqui é o canal de alimentação, né? Você vê que o material ele vai percorrer todo esse caminho aqui por dentro dessa cavidade para poder preencher a cavidade do molde, tá? O que acontece? Se você tiver um fluxo, note, um fluxo constante de material, o que vai acontecer é que à medida que o material chegar no ponto de injeção, a velocidade da frente de fluxo ela vai ser muito aumentada, porque você tem uma restrição bastante importante aqui no ponto de injeção. É como se fosse o seu dedo ali na ponta da mangueira, tá? Inclusive, a velocidade do material aqui ela pode aumentar tanto que você pode gerar o fenômeno que a gente chama de esguichamento, o material vai ser esguichado para dentro da cavidade. Mas esse assunto eu vou deixar para um vídeo no futuro também, tá? De qualquer forma, a velocidade do material vai ser grandemente aumentada aqui no ponto de injeção. E logo em seguida, com o aumento novamente da espessura da peça, você vai ter uma diminuição da velocidade da frente de fluxo. A velocidade da frente de fluxo nessa região da peça vai ser mais baixa, consideravelmente mais baixa. Seguindo aqui o preenchimento da peça, logo depois você tem uma nova diminuição de volume, uma nova diminuição de diâmetro. E aqui, de novo, você vai ter um aumento de velocidade da frente de fluxo. E isso vai acontecer tantas vezes quantas você tiver na geometria da sua peça variações nas espessuras, principalmente, da peça. Com essas variações de espessura, você vai ter variações, então, na velocidade da frente de fluxo do material. E essas variações de velocidade na frente de fluxo podem levar a alguns problemas na sua peça, como manchas de fluxo, como marcas de queima, como marcas de esguichamento, enfim, uma série de problemas, principalmente superficiais, de aparência na sua peça. Para contornar esse tipo de problema é que existe o escalonamento ou o uso de perfis de velocidade de injeção. E como é que então funciona a mecânica do perfil de injeção? Eu vou colocar um outro documento aqui na tela para você, que você também vai ter acesso, tá? E aqui você está vendo o seguinte, a gente tem a unidade de injeção, né? Então tem aqui o funilzinho da máquina, o cilindro, né? A rosca, tudo esquematizado, né? Obviamente. E normalmente a rosca de injeção ela está ligada numa régua aqui, né? Normalmente você consegue ver essa régua ao lado da unidade de injeção que mostra a posição da rosca. Se a máquina não tiver essa régua aqui, uma régua mecânica, né, ao lado da unidade de injeção, provavelmente no painel da máquina você consegue acompanhar a posição da rosca, tá? Sendo que normalmente essa escala aqui ela está em milímetros, tá? Então, quando a rosca está totalmente avançada, ela está normalmente no que a gente chama de posição 0, tá? Com a rosca totalmente avançada, como se ela tivesse acabado de injetar o material na cavidade do molde. Agora o que acontece é que quando a rosca vai dosar a próxima quantidade de material, ela vai andar para trás até o que a gente chama de limite ou curso de dosagem, que você regula ali no painel da máquina, tá certo? E aí você então acumulou material aqui na frente da rosca e agora ela vai injetar o material, ela vai avançar, a rosca vai ser avançada dentro da unidade de injeção com uma certa velocidade que você também regula. Sabe? E essa velocidade vai ser responsável por gerar uma certa vazão de material lá para dentro do molde. Tá? Então a rosca vai avançar com uma certa velocidade até o que a gente chama de fim de injeção, ou o que é o mais comum é a gente chamar do ponto de comutação, onde a gente para de controlar a velocidade e passa então a controlar a fase de recalque, tá certo?
Muito bem. Se a gente dá um zoom aqui nessa régua, o que a gente vai perceber é que da fase de dosagem, do limite de dosagem até o fim, até o ponto de comutação, o que aconteceu é que a rosca percorreu um caminho, percorreu o que a gente chama de curso de injeção. E esse curso de injeção, muitas máquinas hoje em dia permite que ele seja dividido em uma quantidade de segmentos iguais. Então algumas máquinas permitem que você divida essa distância em três partes, em 10 partes, enfim, vai depender do tipo de máquina que você usa, você pode dividir, subdividir esses 50 milímetros, no caso aqui que a gente está representando, em quantidades diferentes. E o que vai acontecer é que você pode, para cada distância dessa divisão, dessas partes que você tem, você pode ter velocidades de injeção, velocidades de avanço da rosca diferentes. Então, por exemplo, nessa primeira distância mais roxinha que você está vendo aí, você vai ter uma velocidade 1 de 20 milímetros por segundo, que é a velocidade com que a rosca avança dentro da unidade de injeção. Na velocidade 2, né, nessa segunda parte, você vai ter uma velocidade mais baixa. E na terceira parte, você pode voltar a ter uma velocidade relativamente mais alta. Tá? Isso é exatamente o que a gente chama de perfil ou escalonamento de injeção. Você divide o curso de injeção em partes que podem ser iguais ou podem ser diferentes em termos de comprimento, né, do quanto a rosca percorre com uma mesma velocidade, mas com o intuito do quê? De variar a vazão do material que é enviada para dentro da cavidade do molde. Com isso, à medida que você tem os estrangulamentos na peça, e eu vou voltar agora àquele desenho da peça aqui na tela, então está aqui novamente aquele desenho na tela, né? À medida que você tem os estrangulamentos de ponto de injeção, aumento de espessura na primeira parte da peça, redução de espessura aqui no meio da peça, à medida que você tem essas variações, variando a velocidade de avanço da rosca, você varia então a vazão de material e, portanto, você consegue manter a frente de fluxo mais uniforme, aonde você teria uma aceleração da velocidade do material aqui dentro da cavidade, você reduz a velocidade da rosca, reduz a vazão de material, mantém a velocidade constante. Onde você tem um aumento de espessura e consequente redução de velocidade, você acelera a velocidade de avanço da rosca, aumenta a vazão de material e mantém então a velocidade da frente de fluxo o mais constante possível dentro da cavidade, tá certo? Então, no exemplo que eu mostrei para você, a gente usou praticamente aí apenas 3 velocidades. Tá? Mas existem máquinas hoje que podem dividir até em 10, 15 diferentes perfis, diferentes velocidades ao longo do percurso, ao longo do curso de injeção. Tá certo? E isso vai depender, obviamente, da complexidade da sua peça. Peças mais complexas podem necessitar de maior variação na velocidade da rosca do que peças menos complexas que podem ser injetadas, inclusive, a velocidade constante. Tá? Cuidado que você tem que ter. Né? Bom, a gente está tentando resolver problemas então superficiais na peça. É para isso que se utiliza o perfil de injeção. Porém, essa variação ela demanda uma atuação hidráulica da máquina. Ela necessita que uma válvula que controla o fluxo de óleo, que controla por sua vez a velocidade de avanço da rosca, atue. Essa válvula abra e fecha. Então, aí, se for uma máquina hidráulica, você vai precisar que o motor hidráulico varie a sua velocidade para variar a velocidade de avanço de rosca. Ora, se você usar muitas divisões, muitas velocidades diferentes que a máquina te permite, pode ser que o software da máquina entenda que ele precisa variar a velocidade de avanço da rosca, mas pode ser que não dê tempo da válvula se abrir para efetivamente levar a uma variação de velocidade, ou pode ser que o motor elétrico não varie a sua velocidade no tempo necessário para que você tenha realmente um escalonamento efetivo da velocidade de injeção. Então, é muito importante você saber
qual que é o tempo de resposta da sua máquina antes de fazer um perfil com dezenas de velocidades diferentes, tá certo? É muito mais útil você usar uma menor quantidade de velocidades por um tempo maior que permita aí que a máquina realmente atinja essas velocidades e realmente influencie a velocidade da frente de fluxo, do que ter uma série de velocidades diferentes subindo e descendo a todo momento, onde você não vai ter um efetivo controle da velocidade de frente de fluxo, tá certo? Muito bem, então esse é o conteúdo, espero que tenha te ajudado a ter alguma ideia, espero que tenha tirado as suas dúvidas a respeito do escalonamento, do uso de perfis de velocidade de injeção. Eu fico muito curioso para saber a sua história, como esse conteúdo pode te ajudar a resolver algum problema no seu dia a dia, a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando. Me manda uma mensagem aqui nos meus canais, me manda um e-mail contando como esse vídeo te ajudou no seu trabalho. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de participar do Super Desafio do Plástico, baixa o conteúdo, deixa seu comentário, acumule pontos para concorrer a prêmios incríveis. Garanta sua vaga também no curso expresso de introdução aos polímeros, a gente se encontra dentro da área de membros. Continue acompanhando aqui o canal, a gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!